Bom dia, queridos, graça e paz. Amados, quando nós lemos as cartas dos apóstolos, quando nós estudamos a história da igreja, uma coisa que nós vamos perceber é que o maior perigo na igreja não era necessariamente o pecado. Embora o pecado seja completamente nocivo, à vida do crente, uma pessoa ou uma congregação onde o pecado ele estivesse proliferando, isso seria somente um resultado, um fruto de um problema muito maior, que é o engano. O escritor aos Hebreus, ele, quando fala sobre o congregar, o reunir, o estar juntos, ele diz que nós fazemos isso, nós como cristãos, nós convivemos uns com os outros, para que possamos nos admoestar uns aos outros, nos exortar uns aos outros e nos estimularmos às boas obras, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado, ele depende do engano, para que ele ocorra. Por isso que Eva, antes de pecar, ela foi enganada. Então, Satanás, para que ele consiga convencer uma pessoa cristã a viver deliberadamente no pecado, ele precisa enganar essa pessoa. Essa pessoa precisa estar enganada em relação à palavra de Deus, em relação a Deus, em relação até mesmo a quem ela é. Para uma igreja viver no pecado, ela precisa ser enganada. O líder dessa igreja precisa ser enganado e precisa enganar os outros. E não se engane. Quando eu falo de pecado, a palavra pecado é errar o alvo. A gente pensa que uma igreja em pecado é aquela igreja que está todo mundo ali no adultério, todo mundo na imoralidade, na idolatria. Mas uma igreja que pratica o legalismo também está em pecado. Porque a carta onde diz que pessoas estavam sendo endurecidas pelo engano do pecado, que é a carta aos Hebreus, o contexto dessa carta era de judeus convertidos ao evangelho e que, por perseguição, estavam abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. Veja, não eram pessoas que estavam indo para a idolatria ou para a prostituição. Eram pessoas que estavam voltando para a lei. Então, se Satanás não conseguir te enganar e te levar para a libertinagem, ele vai tentar te enganar e te levar para o legalismo também, para a religiosidade, para as tradições humanas. Então, o maior perigo da história da igreja sempre foi o engano. O maior perigo da história da igreja sempre foi a falsa doutrina. Sempre foram as doutrinas erradas, as doutrinas de homens, as doutrinas de demônios. E é por isso que a nossa maior chave, o nosso maior segredo, o nosso cabelo que nós não podemos deixar que Dalila corte, que é o segredo da nossa força, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele foi enviado justamente para garantir que nós andássemos na verdade. Jesus disse, o Espírito da verdade, este é quem vos guiará toda a verdade. E vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Então, das duas, uma, querido. Nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá uma grande multiplicação de engano. Já está acontecendo. Antigamente a gente tinha uma seita aqui, outra ali. A gente tinha os testemunhos de Jeová, os mormons, os adventistas. Hoje em dia é um número incontável. A cada dia surge uma nova pessoa falando uma nova heresia na internet. A multiplicação do engano está num nível como nunca antes. E tende a piorar. Tende a piorar. E hoje em dia está cada vez mais difícil porque você vai encontrar pessoas usadas por Deus ensinando engano. Você vai encontrar pessoas que operam no sobrenatural ensinando engano. Porque mover nos dons não é nenhum sinônimo de maturidade, nem mesmo de caráter. De outra sorte, não haveria naquele dia pessoas a quem Jesus diria, né? Afasta-te de mim porque eu não vos conheço. Pessoas dizendo, eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu operei maravilhas. Então, mover nos dons não é sinônimo nem de caráter, nem de maturidade espiritual, e muito menos de profundo conhecimento bíblico. Tem pessoas rasíssimas nas escrituras, além de rasas, extremamente enganadas, que sabem mover no sobrenatural. Para mover no sobrenatural, você só precisa aprender sobre o sobrenatural, sobre os dons, mas a Bíblia está cheia de doutrinas fundamentais, elementares, que você pode aprender a fluir nos dons e nunca aprender essas doutrinas. Então, por exemplo, existem pessoas que estão fluindo nos dons, mas caminham debaixo da antiga aliança. Levam as pessoas para os sacrifícios, para as práticas judaicas. Então você vai ver um monte de gente por aí com práticas judaicas no meio da igreja, judaizando a igreja. Você vai ver pessoas que movem nos dons e andam totalmente segundo a carne, vivem na imoralidade, ao mesmo tempo que vão na sua igreja, curam enfermos, expulsam demônios, depois está dando em cima de alguma irmã ali da igreja. São tempos difíceis, meus irmãos. Tempos previstos pelos apóstolos, e diante daquilo que eles previram, o apóstolo Judas, por exemplo, ele nos dá um conselho. Vós, porém, amados,
edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Então, orar em línguas é uma ferramenta poderosa para que você se guarde no amor de Deus, para que você se edifique na verdade. Quanto mais você orar em línguas, e somando isso a meditação na palavra, o jejum, mantendo o coração humilde, reconhecendo, querido, a tua falibilidade, reconhecendo que você pode sim ser enganado, que você pode estar errado, não confiando em si mesmo, mas confiando no Senhor. E praticando a oração em línguas, isso se submetendo ao Espírito Santo, todas as vezes que Ele te confrontar, todas as vezes que Ele te colocar diante da verdade, porque Ele nos guia a toda a verdade, Ele não nos empurra para ela, Ele não nos obriga a andar nela, mas Ele vai te guiar. Ele te colocará diante dela. E o que vai definir nesse momento, se você abraça a verdade e abandona o engano, é a tua humildade, é a tua capacidade de negar a si mesmo. Muitos não avançam na oração em línguas porque quando o Espírito Santo começa a colocar essa pessoa diante da verdade e essa pessoa precisa abandonar suas tradições, infelizmente essas pessoas elas acabam retrocedendo. Principalmente se abandonar as suas tradições, envolve perseguição por pessoas que a conhecem. Então, queridos, são tempos difíceis, tempos perigosos para aqueles que querem caminhar no Evangelho. E eu te convido a viver uma vida profunda no Senhor. No fundo do oceano você não tem muito movimento. No fundo do oceano há uma quietude, há uma paz, né? Se você mergulhar lá no fundo do oceano, você vê que pode estar tendo uma tempestade lá em cima, as ondas batendo para lá e para cá. Ondas batendo para lá e para cá. Mas lá no fundo está tudo muito tranquilo. Já na beirada do mar, o lugar mais perigoso que você tem é na beirada do mar, é onde as ondas batem com violência e te arrastam. Então, minha palavra para você essa manhã, não fique no raso, não fique na superfície, você vai ser arrastado. Que você possa orar em línguas e fazer do seu espírito uma âncora. E à medida que você ora em línguas, você vai lançar essa âncora lá no fundo, de sorte que as ondas da superfície não vão poder te arrastar para longe da verdade. E quanto mais você orar em línguas, mais pesada, mais densa essa âncora ela vai se tornar. E cada vez mais firme você vai estar naquilo que é a verdade de Deus. Amém, amados?